Boa tarde novamente. Sou Fernando Joaquim, fui apresentado aqui. Veja só, você pode passar, Guilherme? Pode passar? Sim. Vou falar um pouco, partindo do que Mariana e de Flaviane, né, trazendo um pouco os casos que nós estudamos, né? Nosso grupo se estudou aqui na Paraíba, que envolve junto as cláusulas que mais sensíveis nos contratos, conforme a Mariana e a Flaviane colocaram. Você pode passar, por gentileza? Bem, aqui vocês têm um quadro tirado do Atlas Eólico da Paraíba, dos pontos mais vantajosos, né, de investimento das empresas. Nós nos concentramos, ao longo dos nossos estudos, pegamos várias regiões dessas, mas nos concentramos na região de Santa Luzia, que está aí o ponto 5. Né? Bem, você poderia passar? Essa região ela concentra alguns municípios nucleados por Santa Luzia, São José do Sabugi e Junco do Servidor. As características básicas nessa área são áreas onde há grandes empreendimentos eólicos e solares. Nós temos uma situação de muito acirramento de contradições sociais, som e miséria na região, 50% da população, né, vive em condição precária. Nós temos uma grande atuação de entidades na região, das quilombolas, temos a comunidade da Reguinha, um exemplo, e é uma região que tem muitos minifúndios e pequenas propriedades. Bem, você pode passar? Veja, como é que nós resolvemos, como é que foi o nosso percurso de estudo nessa região? Nós precisávamos, logicamente, de ter contato com a comunidade. Então, as nossas parcerias com as entidades campesinas e as ONGs que atuavam na linha de frente, né? A CPT, o Comitê de Energia Renovável Semiárido, o CERSA, o MST, a SPTA, né? O Paulo Valborema e outras mais, desculpe se eu não mencionei todas, elas foram fundamentais porque foram através delas que nós nos aproximamos dessas comunidades. Claro, algumas visitas, nós aproveitamos as atividades das próprias entidades e outras nós construímos junto com elas. Né? Fizemos uma pesquisa a nível dos contratos, né, da região. Boa parte desses contratos, que logicamente não são da região, mas nós nos inspiramos, está na tese da professora Mariana Traub, né? As entidades que nós trabalhamos em conjunto nos forneceram vários desses contratos e outros, né, nós tivemos que ir, né, de casa em casa na região, pegando um carro com alunos, junto com o apoio dos sindicatos rurais, né, sindicatos rurais de Cuité e em outros momentos, por exemplo, e conseguimos levantar 8 contratos daquela região. Logicamente, nós consultamos, nós tivemos acesso a vários outros contratos em várias outras áreas de outros estados também. Mas isso, daquele eixo ali, nós conseguimos coletar 8. E passamos a analisar, aqueles outros contratos. Tínhamos reuniões mensais, internas nossas, e reuniões com as comunidades dentro das possibilidades das atividades das entidades parceiras. Você poderia passar, por gentileza? Então, veja, a partir daí, nós começamos a analisar as cláusulas contratuais. Em todos esses contratos, os outros que coletamos, além daqueles, claro, que nós tínhamos acesso através da tese da professora Mariana, nós identificamos algumas que nos chamavam mais atenção. A questão dos prazos longos, da renovação automática, da cláusula de sigilo, que vocês estão vendo aí,
da extensividade dos herdeiros, das restrições de uso da terra, da irretratabilidade e irrevogabilidade e do subarrendamento e de uso exclusivo. Todas elas, nós verificamos situações em que os interesses das empresas prevaleciam frente aos agricultores. Como Flávio falou, o comportamento das empresas nas regiões é um comportamento de competição agressiva. O seguinte aspecto, elas propõem os agricultores na saída da igreja, em mesa de bar. É um comportamento muito assim, não é, de uma concorrência muito pesada. E isso é somado com várias situações, falta de políticas públicas na região, situações em que de pouco contato dos agricultores com uma assessoria jurídica adequada. Então, isso cria uma situação de uma vantagem das empresas nos contratos frente aos agricultores. E o ponto é esse aqui. Né? Você poderia passar, por gentileza? Então, a partir daí, veja, a questão da irretratabilidade, ela, na verdade, ela garante uma permanência do contrato, né? Uma estabilidade da relação contratual com os agricultores. E elas transformam, em função, como a gente vai ver, dos prazos longos, os arrendadores em meros proprietários formais. Eles seguem os direitos de exploração da terra a longo prazo, contratos a 40 anos, 27 anos, renováveis automaticamente. E, na prática, embora eles sejam proprietários formais, porque o nome deles está lá na escritura, eles se transformam, eles perdem, na prática, o direito, em função da cessão por longo prazo dos direitos de exploração da terra. Então, isso nos chamou a atenção. E elas favorecem os empreendimentos em função da consideração muito contratual. Muitos desses contratos, as multas pesadas eram para os agricultores, os arrendadores, não eram para as empresas. E era uma situação de desequilíbrio. Né? Depois, a questão dos prazos longos. Eu passo rapidamente por tudo do tipo, mas ele pode, né, depois discutir isso mais. A questão dos prazos longos tem a ver com o que a professora Mariana falou. Né? As empresas, elas não é interno para elas investir em capital fixo, comprar terra, etc. Né? Para o capitalista, ele precisa ter uma mobilidade do capital. Então, o arrendamento é o caminho. Então, por isso que isso foi escolhido. E o prazo longo ela permite uma recuperação do investimento. Né? Os prazos longos eram prazos longos mesmo, prazos de, como já falei, 40 anos, 27 anos. Nós encontramos contratos de 50 anos, não em Santa Luzia, lógico, né? Mas em outros lugares. Renováveis automaticamente com extensividade aos eventos. Na sequência, a questão do subarrendamento. Então, o que nos chamava a atenção do subarrendamento, que o subarrendamento era colocado sem precisar da autorização do arrendador. E a gente percebia, havia uma dificuldade nossa, né, de entender, e a tese da Mariana nos ajudou muito, porque a Mariana fez esse percurso, de que havia muito atravessador nas questões do subarrendamento. Empresas que eram arrendatárias se tornavam arrendadoras por subarrendamento. A tese da Mariana ela explica muito bem isso e nos ajudou a entender, porque às vezes havia empresas, várias empresas da mesma região, né, e nós tínhamos uma relação entre elas. Você poderia passar para a empresa? Depois a cláusula de sigilo. Veja só, como é que é a cláusula de sigilo? A cláusula de sigilo, ela impede que o arrendador, ele comunique o contrato após a assinatura. Então, veja, os agricultores, eles assinam o contrato e eles ficam proibidos de comunicar qualquer cláusula, em qualquer situação, né, em seus pares. Vejam só, a cláusula civil, ela merece ser investigada.
Por quê? Porque os contratos eles são padronizados. Não só na região de Santa Luzia. Você pegar na Bahia, pegar no Rio Grande do Norte, pegar em Pernambuco, as cláusulas elas são muito parecidas. E isso nos chamava atenção, por quê? Porque não era só uma questão de que a cláusula sigilo ela dificultava a informação entre os agricultores, porque, na verdade, na prática, ela nega a informação. Mas ela escondia também prática de controle de competição controlada, cartel. E também escondia prática de indícios de formação de monopólio. Só isso explicaria contratos padronizados com cláusula de sigilo. Mas, claro, a gente não tem provas sobre isso, obviamente, que são indícios que nos levam a crer que por trás da cláusula de sigilo há formação de controle de competição controlada, porque os contratos são padronizados, os preços são muito próximos, direitos e deveres, e isso nos chamou a atenção por conta disso. Não só a questão de negar informação ao agricultor, mas, sobretudo, problema de infringir lei da livre concorrência. Por trás disso, há uma grande movimentação de estoque de terras, porque, claro, essas empresas elas concorrem entre elas, e existe o que a gente chama de uma categoria que a gente estuda, chamada capital fictício, que é aquele capital que é formado em função de uma obrigação futura. Né? Então, a empresa ela tenta realizar isso a partir de uma obrigação futura, e para isso ela precisa reter a terra antes. Então, o agricultor, quando ele assina um contrato, ele não tem sequer certeza de que o agregador vai ser instalado. E isso tem muito a ver com uma espécie de formato, uma reconstituição fundiária. Na sequência, nós vimos a questão das restrições de uso. Veja, os aerogeradores instalados na propriedade, eles geram uma restrição do uso da terra. Em função da necessidade da garantia da geração da eletricidade pelas pais, em função da segurança em relação às torres. Isso não haveria grandes problemas diante de propriedades grandes. Mas o que acontece naquela região ali que ele estudou é que a característica básica são propriedades infundiáveis e pequenas propriedades. Então, na verdade, a restrição de uso ela acaba comprometendo toda a propriedade, ou restando uma parte da propriedade que não serve à produção agrícola ou pecuária adequadas. E não há sequer disposição no contrato de ressarcimento pelo lucro que ele deixou de obter com isso aí, do agricultor. Então, a ideia de que de que há uma convivência da produção agrária, do pequeno produtor com o major era uma ficção, só existe na cabeça das empresas. Do ponto de vista do pequeno produtor, ele não consegue, e mais do que isso, muitos deles acabam se transformando em meros rentistas. E descaracterizando a condição de pequeno agricultor. A gente tem um fenômeno, acho que o professor Tarcísio estuda isso, que é uma espécie de êxodo, ou início de um êxodo rural por parte da instalação desses empreendimentos nas localidades. Os agricultores se contentam com aluguéis ínfimos. E os pagamentos das empresas são ínfimos em relação ao produto que elas geram. E a cláusula do sigilo, voltando, ela, por exemplo, ela não há um esclarecimento dos contratos, da forma de controle, de fiscalização dos pagamentos. São questões que nós achamos interessantes, do ponto de vista de ser observadas. Então, veja só, e os efeitos sobre terceiros, claro, há um impacto, como se o contrato, ele estabelece extensividade. Aos herdeiros, há um efeito a isso, além do pequeno agricultor. Então, o futuro proprietário, conforme do posseiro, ele já tem praticamente seu direito comprometido, no qual ele não concorreu, em função da extensividade dos herdeiros.
Então, são práticas que, na verdade, se você for analisar no conjunto, o que está ocorrendo? Está ocorrendo a transferência de todo o risco da atividade econômica para o arrendador. Isso não é razoável. E grandes empresas estrangeiras, né, amparadas por fundos de pensão, elas queiram transferir todo o risco da atividade econômica para pequenos agricultores. Então, já estou terminando aqui, indo já para as conclusões, pode, né, passar. Bem, para concluir, veja, achando isso mesmo, né, que as empresas elas estão usando os contratos para transferir os riscos para os pequenos agricultores. E elas estão paradas em grandes fundos, elas podem assumir os riscos, a maior parte dos riscos, talvez até integralmente. Né? E o cenário observado da área de Santa Luzia é que o Estado precisa intervir. O Estado, o poder público, os poderes, os órgãos de persecução do Estado, eles precisam intervir naquelas relações que estão desequilibradas materialmente. O que nós estamos vendo aqui, tratando aqui, na verdade, é de desigualdade social. Né? Como o doutor Godoy falou na sua parte de intervenção. Né? Tem a questão dos recursos, havia a questão dos recursos hídricos, né? E se achava que as grandes hidrelétricas seriam uma grande... E se percebeu os impactos ali. Então, o que nós estamos tratando aqui é de tentar corrigir desigualdades sociais. Os impactos, a penetração do capital estrangeiro em países subdesenvolvidos, ela está muito ligada ao aprofundamento das demandas sociais. Historicamente, isso está determinado. Mas, particularmente aqui, ela envolve um desequilíbrio nas relações. E nós achamos que o Estado, né, como um todo, os poderes, né, públicos, os órgãos de persecução, eles precisam tomar os ritmos e, assim, isso está sendo feito. Né? Aqui nós tivemos, só para terminar, né, a recomendação número 22 aqui do Ministério Público aqui da Paraíba, junto com a Defensoria, e o Ministério Público Estadual tem a recomendação número 17, que são documentos que nós achamos que são, para nós, trouxeram uma direção muito interessante, dentro daquilo que ele estava discutindo. Né? Tem as salvaguardas, mas temos também as recomendações do STF aqui da Paraíba. E nós foram recomendações construídas junto com os movimentos, foram chamados, a comunidade da CISEM, o INCER também, e o resultado nos deixou muito satisfeitos em termos de tudo que qual caminho que se deve tomar em relação àquilo que está acontecendo hoje, do ponto de vista desses contratos que estão sendo assinados, de grandes empresas com pequenos agricultores. Então, eu queria encerrar, agradecer o convite, passar a palavra para a